Apocalipse, capítulo de número 4, nós vamos estudar do verso 1 ao verso de número 11. Um irmão, pensando em ajudar em minha ausência, se ofereceu para levar Kael à natação. Deu tudo certo. Bem, foi o que eu pensei ao ver os muitos stories do Instagram. O irmão gosta do Instagram. Só que quando eu cheguei em casa, Kael correu para mim e se queixou: pai, você me mandou para a natação com um tio que não sabe nadar. Ele até entrou na piscina, pai, mas ele não sabe nadar. Eu acho que ele ficou pensando: e se eu precisasse de ajuda mesmo, né? O tio seria incapaz de me salvar aqui. Não é o que fazemos às vezes com o Senhor? Não é como o tratamos? Diferentemente do irmão em questão, nosso Deus sabe nadar, irmãos. Ele sabe reinar. Mas nós vivemos na prática como se Ele não soubesse. Dizemos crer na soberania de Deus, mas levamos a vida como se ela dependesse do nosso braço. Cantamos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas por vezes achamos que os acontecimentos da vida são aleatórios e independentes dele. Não é assim que funciona? Essa incoerência entre o que cremos e o que vivemos causa uma série de problemas na vida. Ficamos muito ansiosos quanto ao futuro, por exemplo. Nos enganamos quanto à nossa força, causamos muita confusão e por diversas vezes terminamos os dias frustrados e esgotados mentalmente. Vale a pena viver assim? Como resolvemos a questão, irmãos? O capítulo 4 do Apocalipse provê a correção necessária ao nos levar à sala do trono de Deus. Vamos entrar? Leiamos para começar apenas o verso de número 2. Apocalipse 4, verso 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te render graças por este culto, e agora, de modo especial, queremos te pedir a tua assistência para a proclamação de tua palavra. Não queremos apenas ouvir, nós queremos ser alcançados por ela. Queremos experimentar, ó Deus, o que João experimentou neste capítulo. Nos conceda olhos abertos para contemplar a história de tua perspectiva. De modo que ao término deste culto estejamos mais tranquilos, nos sintamos mais seguros, que tenhamos vencido a ansiedade no poder do Teu Espírito e para a glória de Teu nome. Oramos pedindo a assistência dEle, de Teu Espírito, e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como vocês já sabem, o Apocalipse está dividido em 7 sessões paralelas e progressivas, ou seja, elas cobrem o mesmo período de tempo, o que se dá entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E cada uma delas, à medida que o fim do livro se aproxima, avança de modo crescente para o juízo final,
e para a consumação de todas as coisas. Pois bem, nós concluímos a primeira sessão e estamos para adentrar agora a segunda, capítulos 4, 5, 6 e 7. Os dois últimos nos levarão à abertura dos selos, o juízo de Deus e a adoração dos redimidos na glória. Os dois primeiros nos mostram o que está acontecendo na sala do trono de Deus. O que será, pastor? E qual é o propósito desta revelação? Por que a temos aqui? Nas palavras de William Hendrickson, em seu breve e excelente comentário do Apocalipse, o propósito desta visão é nos mostrar, em maravilhoso simbolismo, que todas as coisas são governadas pelo nosso Deus. Todas as coisas devem incluir, ele escreve, nossas provações e tribulações. E esse é o ponto. Essa é a razão pela qual a descrição do trono precede a predição das provações que a igreja tem de enfrentar. Sim, irmãos, esse é o ponto. E esta é a mensagem do capítulo 4 do Apocalipse. O nosso Deus está no trono do universo. Ele reina sempre. Louvado seja o seu nome por isso. Bem, agora como nos apropriamos desta mensagem? Como este capítulo pode nos abençoar na prática, queridos? Para facilitar, vamos destacar as 3 cenas do capítulo. Consideremos primeiro a porta da sala do trono. O verso 1 registra o seguinte, volte os seus olhos aí para o texto outra vez. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. O primeiro depois dessas coisas, do verso 1, não indica a ordem histórica do livro do Apocalipse, como se estivéssemos entrando agora em um novo tempo. A expressão, queridos, fala da sequência em que as visões apareceram a João. Primeiro ele recebeu as cartas, e em seguida, não podemos precisar o intervalo entre as duas visões, ele viu a porta aberta no céu. O capítulo anterior, você deve lembrar, nos falou de uma igreja que fechou a porta para Cristo. Mas neste, o autor sagrado registra: Cristo tem uma porta aberta para mim no céu. Ela vai dar na sala do trono de Deus, e por isso ele ouve a voz do Cristo ressurreto chamando para subir. Suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Esse é o segundo depois dessas coisas do verso. E ele não trata do futuro distante. Ele trata do tempo em que nos encontramos. Onde é que a igreja está agora? No reino inaugurado e à espera do reino consumado de Cristo Jesus. Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer. O mais importante, irmãos, para mim, não é necessariamente a explicação desta expressão, depois dessas coisas. O mais importante deste primeiro verso para mim é: o nosso Deus sabe o que deve acontecer. A história, escreve um comentarista, não consiste no que pode acontecer, ou meramente no que vai acontecer. A história, segundo a Bíblia, consiste no que deve acontecer, segundo a vontade soberana do nosso Deus. Posso ouvir um amém da sua parte por isso? Pense no impacto que esta verdade bíblica pode trazer às nossas vidas. Como calvinistas que somos,
amamos falar da soberania de Deus na salvação e estamos certos. Contudo, não podemos esquecer, nosso Deus é soberano sobre todos os outros aspectos da vida também, queridos. O que significa que Ele não foi pego de surpresa pelo Covid-19. A história não segue o seu curso aleatoriamente. As catástrofes da natureza, os descalabros dos governantes não estão sem freio. O teu Deus reina, minha irmã. O nosso Deus sabe o que deve acontecer. Jovens, por isso ouçam-me. Vocês precisam pensar seriamente sobre a carreira profissional que querem ter. Para alcançá-las, vocês precisam dar duro na vida. Mas nós não podemos viver como se fôssemos ateus. Não podemos estudar, trabalhar e planejar a vida como se estivéssemos sozinhos no mundo. Nós não estamos. Nós cremos que Deus sabe o que deve acontecer em nossas vidas. O mesmo vale para o casamento. É sua responsabilidade orar e fazer a melhor escolha possível, levando os parâmetros da palavra e a orientação da sua família em consideração. Mas não há razão para o desespero. Como eu disse a um presbítero, em um casamento de família da igreja, de familiares da igreja, que bom é saber que nós oramos ao Deus que sabe. Ele sabe quem serão meus genros. Ele sabe quem será minha nora. Ele sabe, não vai ser Alice não? Lucas balançou a cabeça dizendo que não é Alice. Bem, ele sabe, você não sabe não. Ele sabe também quem será seu esposo, quem será sua esposa. Faça a sua parte, mas não se desespere, o nosso Deus sabe o que deve acontecer em nossas vidas. O mesmo devemos dizer diante dos sofrimentos. Não sou insensível, perder alguém pode nos abalar. Descobrir uma doença certamente entristece, mas nós somos crentes. Não devemos ceder ao desespero. Você não precisa se entregar à tristeza fatalista. Nós cremos no Deus que sabe o que deve acontecer. O pastor Alan Cameron, do século XVII, foi preso por discordar da coroa da Escócia. Os puritanos queriam a separação entre Estado e igreja. Este pastor foi preso, dias depois seu filho foi preso. E chegaram a matar o menino, cortaram a cabeça dele e a levaram à cela do pastor. Pastor Alan, você reconhece? Ele disse sim. É do meu filho querido. E antes que seus inimigos tripudiassem sobre o seu sofrimento, ele continuou. Mas tem uma coisa, meu Deus continua bom, sua vontade é perfeita, Ele nunca me fez mal algum. A palavra dele declara no Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É verdade, irmãos. É no que cremos. Sendo assim, não deixe que o seu coração lhe engane. Não acredite no que o diabo lhe tem sussurrado em tempos de sofrimento. Nosso Deus sabe o que deve acontecer e Ele continua bom, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. É como você acredita? Então me diga, por que é que não somos mais abençoados por esta verdade bíblica? Porque na prática não vivenciamos mais segurança, confiança. O que nos falta? Eu acho que nos falta familiaridade com a Bíblia. João está descrevendo as visões que teve.
a partir de conteúdo e passagens bíblicas. Ele não o faz a partir do que aprendeu sobre a Grécia ou do que recebeu de Roma. Ele interpreta a vida e as visões que recebeu de Deus a partir do Antigo Testamento. Eu acho que é o que nos falta às vezes. Somos mais influenciados pelo cinema do que pela Bíblia. Interpretamos a vida usando os óculos do comércio e nem sempre os óculos das Escrituras. É claro que você vai sofrer mais. É claro que vai ficar confuso diante de alguma decisão que precisa tomar. É possível que, como a igreja de Laodiceia, você tenha deixado Cristo do lado de fora, em momentos significativos da sua vida. Será que foi o que aconteceu? Quer uma maravilhosa notícia hoje? Mesmo que tenha sido o caso, Jesus tem uma porta aberta para você hoje aqui. O pastor Eugene Peterson escreve: uma porta, apenas isso, separa o povo miserável da fartura da mesa da comunhão. E o próprio Cristo bate a porta. Com persistência e paciência, semana após semana, o seu convite ressoa no culto. Você vem adorar a Deus? Venha, meu irmão. Volte a se apropriar dos meios de graça. Venha ouvir a palavra com fé. Leia a Bíblia na sua casa com fé. Creia no poder da palavra de Deus. Na palavra, o Espírito pode nos dar novos olhos para ver a vida. Na palavra, o Espírito pode nos fortalecer diante do sofrimento. Na palavra, o Espírito vai nos abrir portas que nos levarão à presença do Todo-Poderoso. É do que precisamos. E é o que temos aqui. Depois da porta, esta passagem nos fala acerca do trono de Deus. Versos 2 e 3. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. João não teve apenas uma visão. Como você leu, ele foi tomado pelo Espírito de Deus. Outra vez, para citar o Dr. Hendrickson, quando uma pessoa está no Espírito, e neste estado tem uma visão, há uma suspensão do contato consciente com o ambiente físico. Sua alma é levada além dos objetos ao redor e é totalmente fixada nas coisas que lhe são mostradas na visão. No caso, irmãos, os olhos de João pararam no trono, mais precisamente, pararam naquele que se assenta no trono. Segundo o que viu, ele tem o aspecto semelhante a jaspe e sardônio, e um arco-íris circunda o seu trono. João não pode descrever Deus. Seria pecado contra os 10 mandamentos. Por isso ele fala de seu aspecto, de sua refulgência. As pedras preciosas nos lembram da justiça e santidade do Senhor. E o arco-íris deve nos fazer pensar em sua misericórdia. E o que está ao redor do trono, irmãos? O verso 4 nos diz: ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Quem são? Muito provavelmente são os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Juntos,
eles representam a totalidade da igreja de Cristo através dos tempos. Eles já estão na sala do trono. E o mais interessante para mim, já se assentam em tronos, já estão vestidos de branco, e já têm sobre as cabeças coroas de ouro. Sabe o que significa, irmãos? Que Jesus cumpriu as promessas que fez nas cartas às igrejas. E diante do trono, o que vemos? Versos 5 e 6. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como o cristal. Os relâmpagos, as vozes e os trovões são lembranças da entrega da lei a Moisés. Foi o que aconteceu naquele dia. Quando Deus fala, a terra estremece, irmãos. Os 7 Espíritos vêm da visão de Zacarias e apontam para a ação do pleno e poderoso Espírito de Deus. E o mar, Renan, o mar para o povo de Deus sempre foi símbolo de dificuldade. Lembre-se do Mar Vermelho, na saída do Êxodo. E tenha em mente que no Apocalipse o mar é o retrato do mal. Mas não é como funciona na presença de Deus, irmãos. Diante do trono, o mar está calmo. E ele é claro como o cristal. Outra vez, como é que esta visão do trono celestial pode nos abençoar aqui e agora na terra? Olhar para aquele que está no trono vai nos libertar. De quê, pastor? Quem não tem os olhos fixos em Deus, irmãos, vive em uma eterna prisão idólatra. Nas palavras de um comentarista, é como se esta pessoa vivesse de loja em loja, num shopping, fazendo infinitas buscas para atender primeiro aos próprios desejos e às vãs fantasias. A vida se resume ao seguinte: se volta de uma satisfação parcial para outra, sendo interrompida apenas por fossos de decepção. Trata-se de uma prisão idólatra. E só a glória de Deus pode nos libertar dela. Como assim, pastor? Nós fomos feitos para adorar, irmãos. Se não adoramos ao Deus que está no trono, vamos criar nossos próprios deuses para adorá-los. Como é que alguém se livra então da idolatria que prende e frustra a alma, tendo olhos espirituais para contemplar o Deus glorioso que se assenta no trono? É o propósito de nossa existência. Você se lembra do nosso breve catecismo? Nós existimos para a glória de Deus e para encontrar nele nossa maior alegria na vida. No começo de suas confissões, Santo Agostinho escreveu: Senhor, fomos feitos para Ti, e por isso somente em Ti nossa alma repousa de verdade, em nenhum outro lugar mais. Além de nos libertar, olhar para aquele que está no trono nos organiza. A vida como se encontra é um caos, irmãos. Escândalos, tragédias, decepções. A vida por vezes nos parece bagunçada, a natureza descontrolada. Como é que você se mantém firme em dias assim? Como compreender o que parece incompreensível? Como não se tornar um cínico diante do sofrimento humano? Olhe para aquele que está no trono.
Quem reina não é César, não é o partido X, Y ou Z. Quem reina não é o diabo, irmãos, nem mesmo o mal. Quem reina da sala do trono sobre todas as coisas é o seu Deus, é o nosso Deus. Esta verdade tem o poder de nos colocar em ordem, de dentro para fora. Nós passamos de pessoas centradas em si mesmas para sermos cristãos centrados em Deus. Você não está mais sozinho. Nós não temos que resolver o mundo todo. Nós não precisamos encontrar o segredo para a vida humana, não. Nós vivemos a partir e na dependência daquele que está no trono do universo. Estamos sob os seus cuidados. Seguimos a sua história, a história da redenção. E até que ela chegue ao fim, olhar para aquele que está no trono vai encher nossos corações de esperança. Por agora podemos ser insignificantes aos olhos dos poderosos desta terra, mas em breve, tenha certeza, ocuparemos os lugares mais proeminentes da glória. Como os 24 anciãos, estaremos bem perto de Deus e dele, por causa de Cristo. Vamos receber um trono para reinar, vestes brancas para usar, a coroa da vitória estará sobre a sua cabeça, meu irmão. Por agora, ainda somos desfigurados por nossos próprios pecados, somos machucados pelos pecados dos outros, mas em breve, a luz daquele que se assenta no trono vai nos dar vívida e pura cor para sempre. Estaremos livres do que é feio, do que entristece, do que adoece. Por agora, irmãos, ainda sofremos com guerras, perseguições e crises. Mas lembre-se, o mar vai se acalmar de uma vez. Naquele dia você também vai ver o arco-íris do Senhor, o que significa que todas as crises terão passado para sempre. Louvado seja o nome daquele que se assenta no trono, queridos. Para terminar, se é como você crê, junte-se à reunião que se dá na sala do trono. Os versos 6b, 7 e 8 nos dizem o seguinte: no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quem são estes 4 seres viventes, irmãos? Embora alguns estudiosos vejam neles uma representação da criação, eu tenho para mim que é mais seguro ficar com a definição de Ezequiel. O profeta, em uma visão muito parecida com esta, os chamou apenas de querubins. Os querubins formam a classe mais alta dos anjos de Deus, e eles existem para guardar aquilo que é mais sagrado. Pense, por exemplo, nos querubins à porta do jardim, guardando o caminho para a árvore da vida, ou nos querubins sobre a arca da aliança, guardando a presença de Deus no tabernáculo de Moisés. Bem, são eles
seres angelicais, fortes como o leão, servos como o boi, inteligentes como o homem e rápidos como a águia. Estes poderosos anjos estão sempre perto e apostos para servirem aquele que está no trono. Dito isso, irmãos, a identidade deles para mim não é o que mais interessa. O que eles fazem na sala do trono é o que deve tomar nossa atenção. Repletos de olhos por todo o corpo, quando se aproximam do trono de Deus, eles só têm olhos para o Senhor. Eles cantam sem cessar, dizendo que o nosso Deus é santo, santo, santo. Ou seja, os anjos podem ser santos, os homens em Cristo podem ser santos, mas só o Senhor é santíssimo Deus sobre tudo e todos. Eles cantam que o nosso Deus é todo poderoso. César pode ser poderoso, um presidente pode reinar sobre determinada área ou região, só o Senhor é todo poderoso sobre o universo, irmãos. Eles cantam que o nosso Deus é eterno. Ele estava aqui muito antes de qualquer homem existir. Ele estará aqui depois que todos eles venham a morrer. Ele existe de eternidade a eternidade, só Ele. Juntam-se aos anjos os anciãos. Os últimos versos, começando com o verso 9, nos contam que toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Os anciãos não querem ficar de fora desta reunião santa de adoração, irmãos. E como é que adoram? Adoram de todo o coração, por isso se prostram humildemente diante de Deus. Eles adoram com suas posses e conquistas, por isso lançam aos pés do Senhor as coroas que receberam. E sim, eles adoram com música. O que cantam? O que dizem àquele que está no trono? Os anjos cantaram sobre o seu poder, eternidade e santidade. Os anciãos cantam sobre a criação e a providência de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Por isso, honra, glória e poder pertencem somente ao nosso Deus. Você gostaria de acompanhá-los nesta manhã? De seguir os anjos, os anciãos, na adoração àquele que se assenta no trono? Bem, tenha calma. Não seja precipitado. Não podemos adorar de qualquer forma. Nosso Deus não aceita todo tipo de adoração. Pense, por exemplo, no episódio do bezerro de ouro. Se lembra dele? O problema daquele dia não foi tanto a criação de um falso Deus, embora eles tenham feito. O grande problema daquele dia foi tentar adorar a Deus a partir da imaginação humana. Deus não somente não recebeu aquela adoração, Ele se irou profundamente com o seu povo. Logo, irmãos, o culto não deve ser do jeito que você acha. Nossa vida não deve funcionar segundo o que entendemos melhor. Adoração coletiva e privada.
Adoração com a igreja e publicamente. Nossa adoração deve ser pautada pela vontade de Deus. Devemos adorar a Deus segundo Deus. A partir do que acabamos de ouvir, eu posso dizer que nossa adoração precisa ser feita de olhos fixos no Senhor. Outra vez, os anjos, repletos de olhos, quando diante do trono só tinham olhos para Deus. É como o nosso culto deve funcionar. Não estamos aqui, em primeiro lugar, para ver uns aos outros. É bom ver uns aos outros, mas não é por isso que estamos aqui. Em primeiro lugar, nós estamos aqui porque queremos ver o Senhor. Amém, queridos? Nós não estamos aqui para apreciar a música dos nossos irmãos, ou para aplaudir a oratória de um homem. Não, irmãos. Nós queremos ouvir nosso Deus sendo cantado e exaltado. Queremos ouvir nosso Deus sendo pregado e proclamado por trás deste púlpito. O mesmo vale para a sua família, meu irmão. Nós precisamos ter os olhos fixos no Senhor. Você precisa parar de falar dos pecados de sua esposa. E você, minha irmã, precisa parar de falar apenas de suas virtudes. Juntos, vocês precisam olhar para Deus, falar de Deus, falar sempre de sua glória e majestade. Resolveria um monte de problema do casamento. De acordo com este texto, nossa adoração precisa ser feita de conteúdo bíblico. A canção dos anjos não existe num vácuo, você percebe? Os anciãos não cantam do nada. Há razões por trás de suas canções. Eles cantam a Deus porque Deus é santo, porque Deus é poderoso, porque Deus é eterno, porque Deus é criador, porque Ele é o sustentador de todas as coisas. Precisamos seguir o mesmo padrão, gente. Precisamos cantar sobre Deus e não sobre os homens. Precisamos cantar a Deus sobre Deus. Será que Ele esquece, Renan? Claro que não, gente. Somos nós que esquecemos de sua glória e majestade. Não podemos fazê-lo. Quer um conselho sobre a adoração? Sobre o nosso culto coletivo? Lembre-se de quem é o Deus a quem você quer adorar. Chegar sempre atrasado no culto. Vir apenas quando dá vontade na telha. Escolher os elementos com os quais você vai se envolver é pecado, meu irmão. Você não está falando do seu time de futebol, do seu colega de trabalho, do seu amigo de classe. Nós estamos na presença de um Deus santo, grande e poderoso. Ele merece o melhor que podemos oferecer. Leve isso para a sua casa e para o seu trabalho. Não finja que não sabe. Você sabe. Nós estamos sempre perante a face dEle. E devemos sempre viver para a glória dEle. Lembre-se disso de segunda a sexta. Por fim, de acordo com o que lemos aqui, nossa adoração também deve ser realizada como uma oferta. E ela deve ter ofertas. Os anciãos se prostram e lançam suas posses aos pés do Senhor. Se queremos adorar a Deus de verdade, precisamos seguir isso aqui, gente. No coração, nós precisamos nos render diante dEle. Nós não somos mais reis e rainhas de absolutamente nada. Somos servos do Rei da Glória. Como você se enxerga? Então, onde estão suas ofertas? Por que você se apega tanto aos títulos que tem? Por que se exaspera quando alguém não quer lhe atender prontamente? Nós não somos mais reis e rainhas.
Nós somos servos do Rei da Glória. Meu irmão, você pode ser generoso. Tudo que você tem é dele mesmo. Ele jamais deixou faltar, ele sempre cuidará de seu povo. Seja generoso com a igreja dele. Seja fiel com as suas contribuições. Deseje ardentemente ter mais, não só para si, mas para investir na obra missionária. E caso Deus lhe dê a oportunidade de ser honrado entre os homens, você chegou a um posto alto, recebeu um título alto, meu irmão, use estes lugares e oportunidades para falar de quem realmente merece honra, glória e louvor. Esta pessoa não é você. É como devemos adorar segundo Apocalipse 4. Mas eu te pergunto, será que podemos adorar sozinhos? Você pode decidir seguir os anjos, acompanhar os anciãos na adoração por conta própria? Pode não. Por nossos próprios pecados, nós fomos separados da presença imediata de Deus. Nossos pais foram expulsos do jardim. Nossos irmãos do Antigo Testamento não podiam entrar no Santo dos Santos do templo. Havia querubins por toda parte protegendo a presença de Deus. Caso o povo tivesse contato com ela e não existisse mediação, o povo seria fulminado. Então, como entramos, pastor, na presença de Deus? Como nos aproximamos da sala do trono? Bem, não é por determinação pessoal, gente. Não basta tentar com mais força. Você não precisa tentar ser a melhor pessoa do mundo para barganhar com Deus sua entrada. Na presença salvadora de Deus, só entra quem é convidado. Você precisa ser convidado como João foi. Suba para cá. É o que pode estar acontecendo nesta manhã. Eu preguei do lado de fora, e é provável que o Espírito esteja pregando do lado de dentro no seu coração. Se for o caso, seus olhos vão se abrir, primeiro para a própria condição de pecador, você vai se enxergar como de fato é. Um pecador carente, pobre, que está cego e nu diante da glória de Deus. Se for o caso, os seus olhos, logo em seguida, vão se abrir para a glória do Cristo Salvador. Você vai ver e se maravilhar com a obra de Cristo na cruz, como o túmulo dele vazio. Você vai entender que ele morreu e ressuscitou para salvá-lo da condenação eterna. O que eu posso lhe dizer é: suba à cruz com fé em Cristo e em arrependimento de pecado. Sem Ele, você está perdido. Sem Cristo, irmãos, todos nós morreríamos afogados na condenação dos nossos próprios pecados. É do que nós nos esquecemos às vezes. Sim, nosso irmão da introdução não sabe nadar. Mas o que Cael esqueceu foi: a piscina é rasa. Mesmo sem saber nadar, meu irmão podia ter salvado Cael, caso acontecesse algum problema. De novo, diferentemente do irmão em questão, nosso Deus sabe nadar. Ele sabe reinar, irmãos. O nosso Deus pode salvar. O problema é que às vezes vivemos como se Ele não pudesse salvar. Será que foi como viveu durante a semana? E por isso encheu a alma de ansiedade? Você viveu como se você fosse o rei, se esqueceu de quem reina? Por isso causou muitos problemas em casa e no trabalho? Do que é que você precisa?
do que todos nós precisamos, irmãos, de uma visão da glória de Deus. Nós precisamos entrar na sala do trono. Nós precisamos de um culto bíblico e vivo. Como escreve o pastor Eugene Peterson, e com isso eu concluo, muitas congregações podem parecer aos anjos praias cheias de poças de água durante a maré baixa, repletas de todo tipo de lixo e objetos estranhos. Mas então vem a maré da adoração e tudo se vai. Os ouriços mortos, os papéis e as latas vazias. O mar purificador flui sobre tudo. De modo semelhante, o culto a Deus nos liberta de um olhar estreito e de uma vida cristã medíocre e fria. Se é como crê, feche os seus olhos agora, responda ao que ouviu em oração e prepare-se para a ceia do Senhor, o banquete que Ele armou para nós nesta manhã.